Olá a todos. Bem, me fizeram uma pergunta sobre dicas de livros. Me perguntaram sobre quais são os 10 livros, né? O top 10 aqui do canal. Quais são os 10 livros assim que eu indicaria? Olha, é difícil, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Sempre que eu puder, eu vou gravar aqui um vídeo indicando, falando sobre um livro, né, dando uma indicação de um livro. E hoje, como eu estava, né, pesquisando sobre Buda, eu aproveitei e vou aproveitar e fazer aqui uma indicação, de um livro que eu acho que para quem está começando a estudar o budismo, para entender ali os ensinamentos de Buda, de uma forma mais fácil, mais acessível, eu vou indicar um livro aqui sobre o budismo e os ensinamentos de Buda. Bem, eu sou Isaac, sou psicólogo há 23 anos, sou um apaixonado por espiritualidade, sou apaixonado por música, por teologia, por filosofia, e você está no canal Mentes Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos. Então, como eu estava falando, eu estava pesquisando sobre Buda, sobre o budismo, e resolvi fazer um vídeo aqui sobre esse assunto. Como os últimos vídeos, que eu fiz foi sobre Jesus Cristo, interpretando e decifrando Jesus, eu achei melhor este vídeo ser sobre Buda, Gautama Siddhartha ou Siddhartha Gautama. A palavra Buda significa aquele que despertou, aquele que está desperto, aquele que está acordado. A palavra Buda significa desperto, acordado. Acordado do quê? Desperto do quê? Essa é a pergunta, né? Desperto do sonho da mente, desperto do sonho do ego. Você está sonhando e nem faz ideia disso. Você está sonhando por toda a sua vida e você não faz ideia disso. Por isso que a palavra Buda chama-se aquele que acordou do sonho do ego, do sonho da ignorância, do sonho da mente, aquele que acordou da ilusão. Eu sei que é muito, muito difícil alguém que está vivenciando o estágio do ego, alguém que está vivenciando a sua própria personalidade, é muito difícil entender isso. Que neste exato momento que você está me ouvindo e me assistindo, neste exato instante, você está sonhando. O seu cérebro está criando uma realidade. É muito difícil da gente entender isso, mas é a pura verdade. Eu me lembro quando eu fazia faculdade de psicologia, eu estudava a mente humana, o ego humano. E aí, quando eu comecei a estudar Buda e o budismo, eu me deparei com isso. A mente não existe, a mente é maia, a mente é uma ilusão, a mente não é real. Imagine um estudante de psicologia que estuda a mente humana, se depara com um ensinamento que diz que a mente não existe. A mente não é real. Primeiro momento, eu, obviamente, disse, Buda é um louco varrido. Logo inicialmente eu pensei, é um maluco. E depois eu pensei, mas como é que um maluco pode ter tantos seguidores? Como é que um maluco... Bem, hoje em dia isso acontece, viu? Abrir um parêntese aqui. Hoje em dia é muito comum você ver aí pessoas que não são muito normais e tem milhares e milhares de seguidores nas redes sociais
e defendem assim com unhas e dentes, né? Mas na época de Buda não era tão normal uma pessoa ter milhares e milhares de seguidores, uma pessoa sendo maluca, né? Então eu falei, não, deve ter alguma coisa aqui, deve ter algo que eu não percebi, não enxerguei. E aí eu fui estudar com profundidade o budismo, passei aí umas 2 décadas estudando o budismo, e de fato Buda tem toda a razão. A mente é uma criação do cérebro, a sua personalidade é uma criação do cérebro. É algo muito simples? Não, não é simples. É muito mais complexo, né? Quando você fala assim de uma forma, a mente é uma ilusão, fica muito simplista e, obviamente, a pessoa tem a tendência a dizer que não, eu tenho uma mente aqui, ela está aqui, e eu percebo minha mente, e a pessoa não aceita essa afirmação, e é normal, mas é muito mais complexo do que apenas isso. Mas, enfim, esse vídeo é para uma indicação de um livro que eu acho muito interessante, eu acho muito válido. Quem está buscando autoconhecimento, todo psicólogo deveria ler, todo estudante de psicologia deveria ler, todo terapeuta, né, deveria ler, que é esse livro aqui, A Essência dos Ensinamentos de Buda, da editora Vozes. E o nome desse autor, sinceramente, eu tenho alguns livros dele, mas o nome dele, ele é um vietnamita, esse autor. Vou mostrar aqui o livro. Eu não vou me arriscar a falar o nome do autor, tá? Porque eu não sei essa pronúncia aí, eu não sei. Ele é vietnamita, esse autor. Ele tem vários livros sobre o budismo, sobre meditação, ele tem vários livros sobre a atenção plena. E esse livro aqui eu aprovei. Já li muita coisa sobre o budismo, mas muita coisa. Esse livro aqui, para quem está iniciando no estudo do budismo, eu aconselho. Por exemplo, o Dhammapada, eu não aconselho um iniciante pegar o Dhammapada para ler, porque vai desanimar. Ele vai dizer, não, eu não entendi nada, não vou ler esse livro. Não, joga para o lado e não lê mais. Mas se você é iniciante, esse livro vale muito a pena. A Essência dos Ensinamentos de Buda. E o autor vai ficar por sua conta, viu? Você pode estar aí o nome dele aí, é do autor. Ele é um vietnamita, então está por sua conta. Muito bom esse livro, aprovei esse livro. Uma linguagem muito acessível, fala sobre toda a base, o fundamento do ensinamento de Buda, fala sobre as 4 nobres verdades, aquelas que hoje em dia a nossa geração, esse nosso momento, né, está negando, né? Não existe. As 4 nobres verdades. A primeira é: o sofrimento existe. Buda afirmou isso. O sofrimento existe. Existe desvios de conduta. Gente, acredite, imagine, existem desvios de conduta, comportamentos inadequados, atitudes inadequadas, equivocadas, comportamentos sexuais inadequados, existem. Imagine só, existe. Se Buda falasse, se estivesse vivo falando um negócio desse hoje, processo nas costas. Mas ele fala que o comportamento inadequado leva a consequências e leva ao sofrimento. O sofrimento existe as causas do sofrimento, existe a superação do sofrimento e existe as causas para a superação do sofrimento. As 4 nobres verdades. Você vai encontrar nesse livro. O caminho óctuplo, que Buda também falou muito, que é um método para você transcender a mente. Nesse livro você vai ter aí também informações sobre o caminho óctuplo de uma forma muito acessível, se você nunca estudou o budismo. Então, me foi perguntado sobre isso, né, sobre quais são os 10 livros que eu indicaria. Francamente, se você me perguntasse
100 livros que eu indicaria, ainda assim eu não. Eu já li muita coisa. Durante a faculdade eu lia uma média de 2 livros por semana na faculdade. Era uma média de 2 livros por semana. Livros desse tamanho assim. Livros pequenos, livros de 130, 140 páginas. Livros pequenos. Eu lia uma média de 2 livros por semana. Depois que eu me formei, há 23 anos atrás, eu passei a ler uma média de 2 livros por mês. Hoje eu leio uma média de 2 livros por mês. Então, se você fizer a conta aí, você vai ver que eu já li muita coisa na minha área, tá? Na minha área, psicologia, comportamento, psicanálise, filosofia, teologia. Então, eu realmente não saberia indicar 10 livros aqui, mas não saberia mesmo. Ao longo aí do tempo eu vou gravando vídeos sobre alguns livros. Esse aqui eu indico, muito bom esse livro. Buda não acreditava em Deus, tá? Buda não era adepto à crença de Deus. O Deus de Buda era a mente universal, a mente cósmica, a grande mente. Se você for comparar com Jesus, seria o reino de Deus de Jesus, o reino dos céus de Jesus. Para Buda seria a mente cósmica, a grande mente. Podemos dizer que você tem aí uma mente limitada, uma mente extremamente limitada, e ao transcender essa mente limitada, você alcança a mente cósmica, o Nirvana, que é o correspondente ao reino dos céus de Jesus Cristo. Então, Buda não acreditava em Deus. Qual a diferença? A diferença é que você não vai encontrar orações, né, no budismo, não como a gente tem no cristianismo. Você vai encontrar meditações. Meditações. Qual a diferença, Isaac? A diferença é que com a meditação não há Deus. Se não há Deus, não há repressão. Você não precisa reprimir nada em você. Você não precisa negar nada em você. Você também não precisa pedir perdão por nada em você. O que você precisa fazer é observar a sua mente, seus pensamentos, seus padrões emocionais, seus conflitos internos, suas contradições, seus vários eus psicológicos. Você tem vários aí. Provavelmente você nunca percebeu, porque você não tem o hábito de se observar. Mas quando você passar a se observar, a observar a sua mente, você vai perceber que existem vários em você. Existe o medroso, né, o covarde, o medroso. Existe a vítima em você. Existe o idealista. Existe o herói dentro de você. São, como eu posso dizer, são pseudo-personalidades, subpersonalidades. Você tem várias aí dentro, né, no seu inconsciente. Subpersonalidades. A depender do momento, da circunstância que você está vivendo, a depender da situação que você aí esteja vivendo, uma subpersonalidade dessa pode assumir o controle. Exemplo, você está no trânsito e vem uma pessoa de lá e te dá uma fechada. Naquele momento, uma outra pessoa assume o controle, uma pessoa cheia de raiva e cheia de razão também. Afinal de contas, ele acabou de me dar uma fechada. Então eu tenho razões de ir atrás dele e pegar ele e descer o cacete nele, né? Seria uma subpersonalidade. Isso a gente vê muito aí, né, no trânsito, aí nas grandes cidades do Brasil. Seria uma subpersonalidade. Dependendo da situação, uma subpersonalidade vitimista vem à tona e você se sente a vítima, né, de um indivíduo, vítima do governo, vítima dos políticos, a depender do contexto. Então, a depender da situação, uma subpersonalidade vem à tona. Você pode ser o herói também, dependendo de você estar passando por algum lugar e você vê uma situação e você
entra lá para resolver a situação, alguém está sendo assaltado por alguns pivetes e você toma a frente e bota os pivetes para correr. É uma subpersonalidade que naquele momento assumiu o controle ali da sua personalidade total. Então no budismo você vai encontrar subpersonalidades. Cada subpersonalidade tem uma forma de ver a vida, tem uma forma de interpretar a vida, tem uma forma de reagir às situações da vida. E aí você vai meditar e observar todas elas. Às vezes elas entram em contradição, em conflito umas com as outras. Surge ansiedade, surge medo, surge depressão, surge pânico em você. Então, o budismo, na minha opinião, ele é muito mais científico do que o cristianismo. Voltando, Jesus não teve tempo de estruturar o ensinamento dele. Então tem isso também. Jesus não teve tempo. Buda ficou 40 anos, eu falei isso no vídeo anterior. Buda ficou aí 40 anos ensinando. Jesus não teve essa sorte. E aí o cristianismo, ele acabou se tornando uma religião que usa a repressão como um método de crescimento, de desenvolvimento. Eu reprimo as minhas subpersonalidades. No cristianismo, eu reprimo os meus pecados, eu reprimo os meus impulsos baixos, eu reprimo a minha sexualidade, meus desejos baixos, eu reprimo tudo que é imoral e adoto uma conduta moral. Esse se tornou o principal método cristão. O resultado disso é que a repressão sempre vai trazer uma série de sintomas, uma série de problemas para as pessoas. Por isso, o Ocidente hoje vive uma epidemia de depressão. Uma das causas do Ocidente hoje, o mundo cristão hoje, sofrer de uma epidemia de depressão, ansiedade, pânico, fobias. Uma das causas é que ao longo dos séculos o cristão aprendeu a reprimir sua natureza mais baixa e criar máscaras. Esse processo hoje desencadeou uma verdadeira epidemia de depressão no Ocidente, no mundo cristão. No Oriente isso não é tão grande quanto é no Ocidente. No Oriente as pessoas não são tão depressivas, não sofrem tanto de problemas psicológicos, emocionais. Por quê? Porque no Oriente a metodologia, o método que os orientais aprenderam em lidar com a própria mente, com a sua própria natureza psicológica, a metodologia foi diferente. Foi meditação. Observar e não reprimir. Aqui no Ocidente, o método foi principalmente a repressão. Reprima tudo isso, porque senão você será castigado por Deus e queimará, você vai arder no fogo do inferno. Lembrei de uma pessoa aqui. Você vai queimar no fogo do inferno por toda a eternidade. Jesus nunca disse isso, tá? Mas, após a morte de Jesus, a Igreja Católica, ela seguiu essa direção. Não estou aqui falando mal do catolicismo, eles fizeram na época, a Igreja fez o que tinha que fazer, não tinha jeito, ela não tinha como fazer diferente. A Igreja Católica não tinha conhecimento para fazer diferente. Fez o que foi possível, fez aquilo que precisava ser feito. Ou fazia aquilo, ou era aquilo, ou era a barbárie, porque 1.700 anos atrás, o mundo ocidental era muito bárbaro, né? Então, ou era a repressão, ou era a barbárie. E a igreja fez o que tinha que ser feito. 19 minutos, eu fui para falar desse livro, olha só onde eu fui. Para falar desse livro eu fui, viajei aqui agora, né? Mas está valendo. Então, esse eu indico. Se você já tem uma boa base, ou se você, após ler esse livro, quiser se aprofundar,
eu indico aí o Dhammapada, não está aqui, não está perto aqui para eu te mostrar, mas eu vou fazer um vídeo sobre o Dhammapada e depois vocês vão assistir aqui no canal. Um abraço a todos e a gente se vê aí no próximo vídeo.